meu Senhor, Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Mais um dia, vamos aqui no 8º dia partilhar sobre o fruto da benignidade. Nós estamos fazendo essa série e essa série nos coloca dentro dessa preparação para a festa de Pentecostes. Vamos viver esses preparação de dias onde nós vamos aí nos derramar da graça do Espírito Santo. Vamos iniciar dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo rezando. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir, ofertar o nosso dia, rezando a oração a apóstola do Espírito Santo, Beata Helena Guerra. Então, todo dia a gente reza, pede nessa oferta diária sobre a intercessão dela. Te ofereço, ó Divino Espírito Santo, a oração de Maria e dos apóstolos no cenáculo, e a esta uno a minha, para que se realize em mim, na igreja e no mundo, o novo Pentecostes de amor. Maria, Virgem do cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Muito bem, hoje o nosso tema é sobre o fruto da benignidade. Que fruto é esse do Espírito Santo, hein? O que é que ele nos propõe nesse dia de hoje? É importante nós entendermos que os frutos que o Senhor deseja realizar em nós são frutos que nos levam a viver a graça de uma transformação, uma transformação da nossa vida, de deixarmos fluir pela presença do Espírito Santo. E aqui tem o material da Canção Nova, o primeiro que eu coloquei no início aqui do nosso caminho, e aí vai ter uma parte, vou ser bem simples, bem rápido hoje, breve, para você entender, que ele vai dizer que o fruto da benignidade é a atitude de acolhimento, solidariedade e doação ao próximo. Ele nos afasta do egoísmo e da busca excessiva do próprio conforto. Este fruto desperta para a urgência de ajudar o próximo, Como a gente precisa ser pessoas benignas, Pessoas que fazem o bem. E o que é benigno? Benigno a gente já sabe, benigno não é uma coisa boa. Benigno porque é bom, Então, olha para você ver
como a benignidade ela vem ao contrário do que é... Tem até uma palavrinha, né, que a gente fala, benigno, ao contrário de benigno, não é malefício, não é outro nome, mas aí eu vou me lembrar. Maligno, né? Maligno, malignismo, né? Posso até dizer assim, se nem existe essa palavra. Mas veja, o fruto da benignidade nos leva a uma atitude de acolher o próximo, de ser um acolhedor, de ser uma pessoa acolhedora. Não tem aquelas pessoas que quando a gente se aproxima, você sente um acolhimento nelas, você sente assim até uma leveza de partilhar com ela, porque é uma pessoa que tem um fruto do acolhimento, que tem aquela ação do Espírito Santo tão dentro dela, que você se sente tão acolhido mesmo antes de ser abraçado. E aqui você precisa prestar muita atenção. Acolhimento não é abraçar, não é o contato físico aqui, que claro, o contato físico conta também, mas não é o contato em si, é o antes do contato. É o que aquela pessoa de longe ela já me oferece. É o que aquela pessoa, nas suas palavras, como é que ela se insere. Como é que ela me acolhe, né? Não é tão ruim às vezes, por exemplo, quando você chega na casa de alguém e você vê, através da aparência daquela pessoa, a falta de acolhimento, né? A gente já percebe que aquela pessoa não gosta de jeito nenhum da sua presença. Pela cara, pela atitude, pela falta de acolhida, não é o aperto de mão, porque às vezes o outro aperta a mão da gente, mas pelas costas, né? Faz, enfim, coisas erradas, fala mal da gente. Mas o que eu estou falando aqui é justamente das atitudes que a gente tem, da forma como a gente é acolhido, né? Às vezes, até mesmo um simples gesto pode ser uma forma de acolhimento. O gesto de sorrir, o gesto do olhar, né? E essas são as diversas formas que o fruto da benignidade nos atrai, essa atitude de acolher, de saber ser uma pessoa acolhedora, né? Sem precisar daquele contato físico. A solidariedade, né? Quando eu sou solidário com alguém, né? E a doação ao próximo. Às vezes a gente não quer se doar ao próximo, a gente não quer, a gente só pensa em si. Quando fala do outro, não. Realmente, às vezes a gente vê que esse fruto gera em nós essa sensibilidade, né? Uma sensibilidade de olhar para o outro, não olhar só para mim mesmo. Eu quero conforto para mim mesmo, né? Pronto, e o resto, desculpe a palavra, o resto que se dane, o resto que se vire. Mas é importante nós sermos essas pessoas que têm doação ao próximo. Às vezes um gesto simples, por exemplo, de você estar ali, no ônibus acontece muito, né? Quem pega coletivo, de estar lá um idoso, uma idosa, e ali você dá o lugar para ele ou para ela. Isso, o Espírito Santo gera essa sensibilidade, gera essa solidariedade, essa doação ao próximo, né? E ali a pessoa ela fica feliz pelo seu gesto. Não é aquele gesto para que as pessoas que estão me olhando, eu vou ser caridoso, eu vou fazer uma prova de doação aqui, para as pessoas me filmarem e botar na internet, que a gente está nessa coisa louca, né? Tudo que as pessoas querem é mídia? Não. Aqui o fruto da benignidade nos aponta para fazermos o gesto simples daquilo que o Espírito Santo nos move. Então o gesto mais simples que você faz por o outro é um gesto de doação. É um gesto concreto, né? É uma doação ao próximo. Doação não é só falando de doar de dinheiro. Não é só isso, viu? Porque tem gente aí que doa muito dinheiro, mas na verdade não tem um pingo de doação ao próximo. Faz um gesto porque às vezes alguém pediu. Não, doação ao próximo é eu fazer algo que não seja de valor pelo outro, que vai agregar na vida do outro. Por exemplo, uma visita a um idoso. Como é importante, né? Eu já fiz uma visita a um lar de idosos em Canidé. E como é importante, sabe? Como eles se sentiram felizes com a presença lá das pessoas que estavam lá, dos jovens naquela época.
né, onde rezamos, escutamos, né? E às vezes doação é isso. Doação também é você escutar o outro, parar para escutar o outro. Porque às vezes, diante da necessidade desse mundo corriqueiro, as pessoas querem alguém que a escute. Escute a história de vida delas. Escute as realidades de vida delas. Escute o que elas estão passando. Mesmo que talvez você não saiba o que você vai falar no final. Mas a sua oração é um oferecimento para a vida dessas pessoas, né? Então são vários gestos que o fruto da benignidade gera em nós. Essa sensibilidade, essa atitude de acolhimento, de solidariedade, de doação ao próximo. E aí, esse fruto ele faz isso, ó. Ele nos afasta do egoísmo, né? Nos afasta do egoísmo. E quanto a gente está num mundo que parece que é egoísta, né? Até mesmo os que caminham se tornam um egoísmo tão tremendo, né? A gente vê, né? Não vou comentar aqui até mesmo dos próprios momentos, eventos e missa, enfim. Às vezes porque falta essa ação do Espírito Santo, esse fruto, né, de olhar para o outro e você ser aquela pessoa que doa um pouco dali do que o outro está precisando. Não estou falando de valores, de dinheiro não, tá? Estou falando de tempo, de momentos, estou falando de coisas que agregam, de uma conversa, de um olhar, de um sorriso, né? O padre ontem falava nisso, ontem na missa, ele dizia que as pessoas, ao invés de congregar as pessoas, elas estão afastando as pessoas, né? Pela forma de vida, pela forma de falta de acolhimento, enfim, série de coisas aí que se inserem nesse caminho. E da busca excessiva do próprio conforto, né? E conclui, este fruto desperta para a urgência de ajudar o próximo, né? Então, peçamos nessa manhã o fruto da benignidade. Peçamos para que nós possamos ter uma sensibilidade através da ação do Espírito Santo. Você que está acompanhando, você que está acompanhando esse 8º dia, falando aqui sobre os frutos do Espírito, peça. Se você se sente uma pessoa que ainda não é aquela pessoa solidária, de acolhimento, você não sabe como acolher, peça esse fruto do Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo inunde o nosso ser, inunde a nossa vida, inunde o nosso interior com a graça do seu Espírito. Para que o Espírito Santo gere em nós esse fruto, essa sensibilidade, essa doação ao próximo. Por isso vem Espírito Santo, inunda o nosso ser, inunda o nosso ser, Espírito Santo. Inunda o nosso ser, Espírito Santo, porque o nosso ser precisa ser inundado pela tua graça, pelo teu poder. Inunda, Espírito Santo, nessa manhã. Inunda meu ser, canta. Inunda meu ser. E só inundado pela força do Espírito Santo é que somos capazes de ser cheios dessa graça, de ser cheios desse fruto. Por isso que o Senhor possa derramar em nós essa porção da sua graça. Vamos, nesse momento, pedir e invocar, fazer a nossa oração a Nossa Senhora para concluir o nosso momento. Oração de Nossa Senhora, a Nossa Senhora de Pentecostes. Vou aqui pegar o ícone dela, né? Esse ícone que vai nos levar a viver essa experiência. Que Nossa Senhora de Pentecostes nessa manhã nos ajude, nos auxilie a colocar em prática a vontade de Deus, a vontade da ação do Espírito Santo, no qual ela também foi cheia. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós vos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo. Ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes,
rogai por nós que recorremos a vós. Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Pedro, Tiago e João, rogai por nós. Apóstolo São Paulo, rogai por nós. Muito obrigado, nós voltamos amanhã com mais outro fruto do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.